saneamento mental. A ideia por trás dele é uma limpeza emocional bem profunda, sabe? Para lidar com aqueles pesos que a gente sente, mas que na maioria das vezes a gente nem sabe de onde vem ou que nome dá. E para começar a entender, essa frase do criador do método já diz tudo. Ela é a essência da coisa. O nosso corpo guarda memórias que a nossa mente, a nossa parte lógica, simplesmente não alcance. É uma ideia muito poderosa, que convida a gente a olhar para as nossas sensações de um jeito completamente novo. E isso conecta com uma experiência que, nossa, é quase universal. Aquela sensação de carregar um peso invisível. Pode ser uma ansiedade que não passa, uma tristeza que aparece do nada, ou só aquela impressão de que tem algo travado por dentro, sabe? Impedindo que a vida flua como deveria. O mais legal disso tudo é como esse método surgiu. Não foi de uma teoria de livro, não. Nasceu de uma busca pessoal, muito profunda. A ansiedade que o criador sentia deixou de ser vista como um defeito e passou a ser entendida como um mecanismo de sobrevivência, que tinha uma origem bem específica. E aqui vem a grande virada de chave. A descoberta foi que o corpo dele tinha, literalmente, absorvido e guardado o medo que a mãe sentiu enquanto ele ainda estava na barriga. Isso criou um padrão de ansiedade pela vida toda, algo que nem uma terapia convencional conseguia explicar. Era como um eco antigo, sabe? Um alarme de perigo de quando ele era um feto que simplesmente nunca foi desligado. Foi a partir dessa descoberta que nasceu o conceito principal do método, o corpo arquivista. A ideia é que o nosso corpo funciona como um arquivo vivo. Cada emoção muito forte que a gente sentiu, mas não conseguiu botar para fora, não conseguiu liberar, ela fica lá, guardada como energia física. O corpo não esquece, ele arquiva. Essa energia que fica presa ganhou um nome bem direto no método: lixo emocional. A analogia é ótima. Pensa num cano entupido, a energia de um grito que você segurou, ou de uma vontade de fugir que foi reprimida. Ela fica ali, presa, congestionando o fluxo natural da nossa energia vital. Ok, mas como a gente encontra esse tal de lixo emocional? A resposta está no que se chama de registro corporal. Ele nada mais é do que a manifestação física dessa energia presa. Aquela tensão no ombro que nunca passa, aquele nó na garganta, não são coisas aleatórias. São pistas. São as memórias físicas de emoções que ainda estão ali, esperando para serem resolvidas. E olha só que interessante este slide. Ele mostra, na prática, como o corpo traduz essas emoções. Um peso nos ombros pode muito bem ser o fardo da culpa ou de responsabilidades que não são suas. Aquele aperto na garganta podem ser palavras que nunca foram ditas. Insônia talvez seja um alarme antigo de perigo que continua tocando sem parar. O corpo não está só sentindo dor, ele está tentando se comunicar, pedindo uma limpeza. Então, se o problema é essa energia que ficou presa no corpo, bom, a solução tem que ser liberar ela, certo? E é aí que o saneamento mental entra, com 3 pilares, como se fosse um passo a passo para fazer essa faxina emocional. Esses 3 pilares funcionam numa sequência bem lógica. Primeiro, a gente para e presta atenção no corpo, para encontrar onde essa energia está concentrada. Segundo, a gente traduz essa sensação para uma linguagem que a mente consiga entender. E terceiro, a gente usa essa sensação como um fio da meada, para voltar na origem de tudo e, finalmente, dissolver aquele registro. Agora a gente chega na parte que para mim é a mais genial e inovadora desse método. A ferramenta que faz a ponte entre o que a gente sente no corpo e o que isso significa lá no fundo. É aqui que o processo fica realmente único. Porque a grande questão é essa, né? Como é que se traduz um aperto no peito ou um frio na barriga em algo que a gente possa conscientemente trabalhar? Como dar nome e forma para uma coisa que é tão abstrata? A resposta está nesta ferramenta, a Paleta Sensorial Emocional R. Ela funciona basicamente como uma chave que abre a porta do subconsciente, usando símbolos para traduzir o que o corpo está comunicando. A paleta usa perguntas que parecem simples, mas são muito profundas. Ao dar uma cor, uma textura e uma qualidade para uma sensação, a gente cria um símbolo. E esse símbolo consegue bypassar a nossa mente lógica, que adora arrumar desculpas, e vai direto na raiz da emoção. Ele torna o invisível visível. E para a gente entender bem onde o saneamento mental se encaixa, essa comparação é perfeita. Enquanto a terapia de fala tradicional geralmente trabalha de cima para baixo, da mente para o corpo, tentando mudar a história que a gente conta sobre um problema, o saneamento mental faz o caminho inverso. Ele trabalha de baixo para cima, do corpo para a mente. O objetivo não é recontar a história, é dissolver a carga de energia que a história deixou no corpo. Beleza, a gente fez a limpeza, liberou a energia, e aí? O que acontece depois que esse lixo emocional vai embora? O que sobra quando o peso é liberado?
A proposta é a recuperação de um estado de paz, de neutralidade por dentro. O resultado final desse processo é descrito como o vazio confortável. E olha, a palavra vazio aqui pode assustar, mas a ideia é justamente o contrário de solidão ou falta. É um vazio de potencial, sabe? Um espaço limpo onde coisas novas podem nascer, livre do peso do que já passou. É como se a gente finalmente voltasse para casa, para dentro da gente. E aqui um ponto super importante. A meta não é criar uma vida sem problemas ou sem emoções difíceis. Isso nem seria real. O que o método oferece é uma ferramenta de higiene emocional. Um sistema para a gente não deixar o lixo acumular, permitindo navegar pela vida com muito mais leveza e, principalmente, resiliência. E para fechar, fica essa reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, a pergunta que não quer calar é: o que o seu próprio corpo está tentando te dizer através das sensações do dia a dia? Talvez a resposta para uma vida mais leve não esteja lá fora, nos pensamentos, mas bem aí dentro, naquilo que o corpo está pedindo há tanto tempo para ser ouvido.